sentido é porque como é que eu vou colocar assim? Essa palavra, ela é dada um sentido, mas levada para o lado imoral. Entenderam? Deu para entender mais ou menos? Chocarrice, a palavra tem um sentido normal, mas você altera. Não é que a palavra tenha duplo sentido, você altera para o lado imoral. Isso é chocarrice. Isso não convém a santos, antes ações de graça, como a palavra do Senhor diz aqui. No versículo 1 a gente aprende que nós temos que imitar a Deus no amor. No versículo de número 3 aprendemos que não devemos ferir a Deus porque Ele nos ama. Não ferir a Deus, como diz o versículo 3, com fornicação, vivendo em fornicação, impureza, avareza, todas essas coisas que não agradam ao Senhor, porque são pecados. E o pecado é algo que nos afasta de Deus, da comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Imitar a Deus em quê? Imitar em amor. Imitar porque somos filhos amados. E imitar em quem? Amor. Por quê? Porque somos filhos amados. Um outro ponto aqui que eu quero tocar com vocês, que fala, no primeiro ponto a gente aprendeu sobre imitar a Deus. O segundo, vamos falar de comunicação. Não se nomeie prostituição, avareza, impureza. Paulo não está proibindo da gente. O que Paulo está falando aqui é para questões de doutrina da igreja. Ele não está proibindo que isso seja tratado na igreja. Mas o que ele está dizendo aqui é que a gente não pode falar dessas coisas, de assuntos como como é que eu vou colocar? Sendo falsos morais, tratando isso com falsas intenções. Quem tem a boca suja de prostituição, impureza e avareza, tem a boca suja com torpeza, pavorice, chocarrice. Isso não convém a nós. Não convém aos santos. A palavra do Senhor está falando, ela está falando aqui, que nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Então nós não temos que andar nessas práticas aqui. As nossas palavras, irmãos, as palavras que você fala vai determinar quem você é. O que eu falo determina o meu caráter. Como nós observamos no versículo 3, versículo 4 e versículo 5. E no versículo 5, você se torna aquilo que você fala. Se você anda praticando essas coisas, falando essas coisas, você vai se tornar essas coisas que você anda falando. Então, nós temos que ter o cuidado com as nossas palavras. Mas a palavra do Senhor fala aqui no versículo de número, subindo, descendo um pouquinho, no versículo de número 19, como é que a gente tem que andar? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Eu vou até voltar alguns versículos anteriores, versículo 15, desde o versículo 15, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Glória a Deus. Olha o que o versículo 15 está falando aqui, irmãos. Versículo, portanto, para você não perder tempo com essas coisas, que aquilo que a gente estava tratando nos versículos anteriores, nós não temos que perder tempo com essas coisas. Mas no versículo 15 que nos diz assim: vede prudentemente como andais. O que é você ver prudentemente como você anda? O que você está fazendo? Tenha prudência em tudo o que você faz.
Vede como andares, preste atenção em tudo que você está fazendo. Não ande como nécio, ou seja, não ande como tolo. Faça coisas inteligentes, remindo o tempo, ou seja, aproveite o tempo. O que você está assistindo é prostituição, impureza, avareza, torpeza, pavuíce, chocarrice. Você está perdendo tempo. O tipo de amizade que você tem são essas que estão no versículo de número 3, no versículo de número 4, no versículo de número 5, no versículo de número 8. O versículo de número 8, que eu nem... Deixa eu ler aqui. O versículo de número 8 está falando dos filhos da desobediência. Ou seja, o versículo de número 6 está falando: ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aqui, no versículo de número 8, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nós temos que andar como filhos da luz, não como filhos das trevas. Glória a Deus. Se você anda com esse tipo de gente que tem essa comunicação, você está perdendo tempo. Versículo 16, que diz assim: remindo o tempo. O que é remir o tempo? Remir é resgatar. Redimir é trazer de volta o que se perdeu. Remindo o tempo. Aproveite seu tempo para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Se dedique na leitura da palavra. Ore mais. Em vez de você estar dando lugar para esse tipo de atitude, muitas das vezes, uma amizade no colégio, na faculdade, uma amizade no nosso círculo de amizade, que não convém, que não agrada. Então a gente tem que ser prudente naquilo que a gente faz. Se afaste. Se aquilo está prejudicando a sua vida espiritual, se aquela amizade está te distanciando de Deus, se afaste. Porque eu tenho certeza que isso será benefício para você. A não ser que você queira ganhar aquela pessoa para Jesus, né? Você evangelizar aquela pessoa, tudo bem. Mas o fato de você estar com essas amizades, estar te afastando, te levando para longe dos caminhos do Senhor, é melhor se afastar. Glória a Deus, porque no versículo aqui de número 7 diz assim: portanto, não sejais seus companheiros. Olha só, é a palavra que está nos falando. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo de número 18... que diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, porque as pessoas bebiam para esquecer, muitas pessoas bebem para esquecer os seus problemas. Misericórdia. Ou seja, eles bebem para perder a capacidade de raciocinar, para esquecer o problema. Mas Paulo está dizendo aqui no versículo de número 19, você não vai ver seus problemas se embriagando, perdendo o controle intelectual. Não é dessa forma que nós vamos vencer os problemas. Mas, como diz aqui no versículo mesmo de número 18, mas enchei-vos do Espírito, louvado seja o nome do Senhor. Você só vai vencer os problemas se enchendo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Para ser cheio do Espírito Santo, vigie com as suas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 19 diz assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Glória a Deus. Versículo de número 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente não está sendo cheia. Olha isso aqui, meus irmãos. Muita gente não está sendo cheia do Espírito porque suas palavras não são santas. O Espírito Santo é muito sensível. Isso aqui é muito sério. Glória a Deus. O Espírito Santo é muito sensível. São duas interpretações. A primeira, ou suas palavras, elas facilitam o acesso do Espírito a você, ou ela te... Louvado seja o nome do Senhor. As duas são duas interpretações. São duas condições, na verdade. Suas palavras facilitarão o enchimento do Espírito Santo a você. Segundo, quando o Espírito te enche, você comunicará palavras direcionadas pelo Espírito. Duas condições. As suas palavras facilitará
o acesso do Espírito a você, e segundo, se você for cheio do Espírito, as suas palavras vão ser direcionadas pelo Espírito. Então, a importância, primeiro tópico, imitar a Deus. Segundo tópico, a nossa comunicação, as nossas palavras. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Será que tem sido palavras de bênção? O que eu tenho falado? Eu tenho andado, como a palavra do Senhor nos falou aqui no versículo, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, no versículo de número 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. Como é que nós temos andado diante da presença do Senhor? Será que nós temos sido sábios? Ou será que nós temos andado de forma nécia, de forma tola, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, perdendo tempo com coisas que não convêm, coisas que não agradam ao Senhor? Então, isso é uma palavra para que nós venhamos nos examinar se a nossa conduta tem sido reta diante do nosso Deus. Então, é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Então, irmãos, nós temos que aproveitar o tempo que nós temos para fazer aquilo que agrada ao Senhor, sendo filhos da luz. Você tem sido filho da desobediência, filho amado, filho das trevas? Que tipo de filho você tem sido? Faça essa pergunta para você mesmo. Será que você tem sido filho amado? O filho que o versículo 1 está dizendo? Ou será que você tem sido filho da desobediência? Filho das trevas, como diz o versículo 6 e o versículo de número 8. Faça uma reflexão sobre a sua vida. Se você tem feito coisas que não agradam ao Senhor, é hora de voltar, é hora de se arrepender, é hora de se humilhar na presença do Senhor. Aleluia, porque eu tenho certeza que o Senhor, muitas das vezes, Ele está esperando, assim como eu falei no vídeo passado, assim como aquele filho que ele sentiu a miséria, a necessidade de voltar para a casa do Pai. Assim também nós muitas das vezes temos que sentir essa miséria, a miséria que nós estamos vivendo longe da presença de Deus. Muitas das vezes estamos na presença do Senhor, mas estamos distante dele. Mas o Espírito Santo, é Ele que nos convence, é Ele que nos faz reconhecermos que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos da presença do nosso Deus, que nós não somos nada sem o Senhor, que tudo que nós temos, tudo que somos, é porque é o Senhor que nos alcança com a sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então é essa palavra, meus irmãos, que possa trazer edificação para a sua vida, que Jesus possa trabalhar na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, que Ele traga bênção para a sua vida, que Ele guarde a sua entrada, a sua saída, que o Senhor seja a sua direção e que você venha estar firmado nos caminhos dele, porque a palavra do Senhor, ela nos fala, eu amo essa palavra, aqui em Efésios mesmo, capítulo de número 6, eu amo e eu me apego muito a essa palavra. Louvado seja Deus, capítulo 6, versículo de número... Aleluia, vou ler na minha Bíblia. Que diz assim, sobre a armadura. Versículo de número 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aleluia, essa palavra que eu quero deixar também para vocês, irmãos, que você possa se revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele sempre vai tentar nos tirar da presença do Senhor, mas se nós estivermos firmes, revestidos de toda a armadura do Senhor, nós vamos conseguir resistir, nós vamos estar firmes no nosso Deus. Fique com esta palavra e que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.